Olá! Programa de índio é uma expressão frequentemente utilizada para denominar passeios ou programas que não valem a pena, que não são interessantes. Esse e outros preconceitos contra os índios sempre existiram. Mas agora, as indústrias farmacêuticas estão de olho grande no enorme potencial que os conhecimentos nativos podem trazer, com novos medicamentos para a humanidade. E este é apenas um dos aspectos do resgate cultural que se faz hoje, quando vivem no Brasil apenas 345 mil índios, segundo a FUNAI, ou 700 mil, segundo o censo de 2000. Desde o descobrimento, o chamado homem civilizado teve seu mundo enriquecido pelos índios, que representam hoje somente 0,2% da população brasileira. Os conhecimentos nativos, a linguagem, a cultura, os hábitos, a filosofia e até a astronomia indígena serão debatidos agora por especialistas que prometem fazer do Tome Ciência um verdadeiro programa de índio, no melhor sentido, é claro. Vamos conhecê-los então. Ruth Montserrat, professora de Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro e assessora de Linguística do Ministério da Educação para a formação de professores índios. Luiz Borges, também de Linguística, que trabalha atualmente no projeto sobre astronomia guarani no Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST. E Ricardo Ventura, professor do Departamento de Antropologia do Museu Nacional e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, conhecedor dos saberes medicinais dos nossos índios. Bem, vamos tentar começar logo por essa polêmica. FUNAI dá 345 mil. O censo de 2000, 700 mil. Por que essa diferença? Quem quer começar aí com a... Ricardo, quer começar com a... Eu acho que essa é uma das questões mais fascinantes sobre a questão indígena no Brasil contemporâneo, do meu ponto de vista, né? Porque, enfim, isso sinaliza, por um lado, os povos indígenas estão aumentando. Isso, enfim, está acontecendo uma revolução. Da população. É o que alguns antropólogos e demógrafos chamam de uma revolução demográfica, né? Até a década de 70 se achava, né, que eles iriam desaparecer, né? E agora, a partir da década de 80, está muito claro que está havendo um aumento muito substancial e que os povos indígenas estão crescendo, inclusive, numa taxa mais elevada que a população brasileira de maneira geral, né? Então, esse é enfim, felizmente, os prognósticos negativos de algumas décadas atrás sobre a questão do futuro dos indígenas no Brasil foi revertida. Essa diferença, na verdade, parece que ele é fruto da questão da FUNAI, que coloca como índios apenas aqueles que vivem em regiões indígenas. Seria essa a diferença, Bosch? Eu acho que tem uma outra questão que, na fala do Ricardo, que eu achei importante. Por exemplo, quando ele fala de que há um crescimento demográfico, tem que lembrar que há certas contradições, isto é, certas áreas, certos povos estão conseguindo crescer, enquanto nós temos também o registro de outros povos que estão minguando. Então, nós temos os dois lados da questão. Numa linha média, nós revertemos a perspectiva até os anos 70, que era de desaparecimento. Então, temos realmente grupos que estão crescendo muito bem, isso é ótimo. Por outro lado, por exemplo, no censo coloca claramente índios que estão aldeados, índios não aldeados e índios urbanos. Então, quer dizer, para mim, permeia uma mesma categoria, né, de identidade, né, de autoidentificação, que talvez pelos critérios mais específicos do que diz respeito a terras indígenas, haja alguma diferença em termos de dizer, quem eu vou chamar de índio, né, sempre pensando que a FUNAI também tem uma relação com reservas indígenas. Então, tem sempre esses critérios de indianidade que levam, né, ao resgate de terras indígenas. Talvez a questão passe um pouco por aí de fazer essa distinção entre índios e indígenas. Mesmo assim, é um número relativamente baixo perante do que se tinha. Quer dizer, o que é que a gente tem como registros históricos de projeção desse quase sumiço, né, que felizmente agora se resgata? Nós já chegamos a ter quantos índios projetados antes dos portugueses chegarem, por exemplo? É controvertido. Isso é controvertido. Extremamente. Extremamente. Quer dizer, os cálculos vão assim desde aqueles de 6 milhões, havia 6 milhões de índios, até, quer dizer, gente que diz que não dá para saber, né? Realmente não dá para saber quantos. Mas, de toda forma, as projeções indicam que pelo menos 2 milhões haveria. E ainda existiria
surpresas daquelas que, segunda metade do século passado, descobriam uma nova família perdida na selva? Ainda é possível que tenha algum aculturado, algum perdido no meio do mato? É possível É isso? possível, não é tão provável, eu acho isso hoje. existe. Há um mapeamento interessante. Por exemplo, mas teremos surpresas em outros lugares, por exemplo, quando os linguistas que trabalham mais as estruturas da língua mesmo, sempre descobrem umas coisas interessantíssimas, né? Fenômenos que não tinham sido registrados ainda. Então, surpresas do ponto de vista do conhecimento, sim. De povos, não sei. Mas ainda há, na região do Acre, por exemplo, Rondônia, no próprio Amazonas. Inclusive, a FUNAI ainda tem um departamento de índios isolados, até hoje, né? Com sertanistas trabalhando... Na tentativa de contato. Não, ao contrário. Ao contrário. Na tentativa de impedir o contato. De impedir o contato. Ou inverte então a retardar política, né? o contato até a situação absolutamente necessária, né? Se mudou bastante. Aí por que essa mudança de critério, hein? Bem, isso está muito relacionado a essa discussão toda sobre demografia indígena, né? Enfim, esse contato sempre vem associado, né? É uma recorrência histórica que se observa nesses últimos 500 anos, né? Com, enfim, introdução de doenças, mudanças na subsistência, na organização social, enfim. E a questão da depopulação associada a doenças infecciosas realmente foi um dos principais elementos, né, de subjugação, de certa maneira, dos povos indígenas, né? Então, mesmo de gripe, né? De gripe, mesmo com todas as tecnologias que nós temos atualmente, né? Enfim, vacinação e etc., mesmo assim é um risco extremamente elevado, né, para os povos indígenas. Eu gostaria até de introduzir uma outra questão aí, que também está associada, claro, são 1000 fenômenos associados, mas há uma mudança também de política e de mentalidade, né? Se a gente vê a atuação da FUNAI, não só da FUNAI, mas de relação com o índio, até meados dos anos 70, havia uma política de assimilação do índio à sociedade brasileira. E graças ao trabalho de antropólogos, linguistas, sociólogos, os missionários, essa mudança, essa mentalidade foi paulatinamente mudando. Então, hoje, a própria FUNAI, enquanto órgão do governo, tem uma relação, digamos, de mais respeito pelo outro enquanto um ser diferente, que não precisa estar assimilado à nossa civilização, né, para que tenha a sua existência. Até porque quando assimila, às vezes, a gente vê coisas estranhíssimas, né? O índio que explora o próprio garimpo na sua região, quer dizer, ele acaba se pegando o pior da nossa competição selvagem, se podemos chamar assim, do capitalismo. Eu acho né? que esse é um outro tema, eu acho que deveríamos debater, mas eu queria ainda acrescentar uma coisa nessa mudança, algo também que não existia. Quando o Borges falou que existem surpresas no descobrimento de novas estruturas linguísticas e tudo mais, mas existe outra surpresa, que é a valorização que está sendo, então, passada, faz com que, principalmente no Nordeste, populações indígenas que não se admitiam como tal, se escondiam, estão se assumindo. Então, o número crescente também de índios se deve a isso. Gente que há 10, 20 anos não se reconheceria como indígena. Como aquele que dizia que era pardo em vez de ser negro. Exato. Mas aí são populações inteiras que estão retomando e que, de repente, se dizia que todas as línguas do Nordeste estavam... praticamente fora o Funiô, estavam destruídas. Aproveitando, Ruth, vamos tentar dimensionar. Parece que são em torno de umas 180 dentro de Ramo. Como é que a gente pode dimensionar? Tribos fica difícil, mas línguas, mais ou menos, vocês têm uma noção ou não? Noção. Mas, estimadamente, 180, 185, por volta disso, né? O número de população estimada é um pouco maior. Significa que você tem populações que falam a mesma língua, né? Ou então que já falam só o português. Ou falam só o português. Agora, aí sim há uma projeção assim, do número de línguas faladas no Brasil na época do descobrimento, que é bastante razoável, que é do professor Arion Rodrigues, que é o maior especialista, o cara que mais conhece línguas indígenas no Brasil, e ele faz uma projeção de que existiriam cerca de 1.400, 1.300 línguas indígenas.
É um que se perdeu. Então, um que se exatamente, perdeu, aí né? sim. O percentual é enorme. Para 180, Ou seja, alguma coisa, somente em torno de 10% teria sobrevivido. teria. Apenas, Isso, né? Das línguas. isso, Zé, ainda Zé, a taxa pode diminuir um pouco mais, né? Aham. Porque a gente sabe algumas línguas estão sendo faladas, Zé, faladas é até o modo de falar, por 2, 3 pessoas. Então, em termos de língua enquanto um traço cultural vivo que está com 3 pessoas, você tem, digamos, uma amostragem, digamos, para estudo E mesmo. em termos de ramo, assim, a gente estuda no colégio, tinha o tamoio, o tupi, fala-se do Guarani. Como é que a gente pode tentar definir? É possível definir por ramos? Eu queria não? só dizer uma coisa, depois a Ruth segue. É que eu tenho, embora linguista, né, eu sou analista de discurso, então a minha visão para a língua hoje em dia é menos, digamos, técnica e mais voltada para a questão com a história, etc. Mas a grande questão que eu acho é exatamente esses discursos que ficam na nossa memória. Por exemplo, os índios falavam tupi. Guarani. Ou não, os índios falavam tupi ou falavam tupi-guarani. Tupi-guarani. Essas duas coisas. É muito engraçado, porque nos anos 90, um secretário de Cultura do Rio queria recolocar nas escolas o ensino do tupi. E ele colocava exatamente isso, ensinar nas escolas o tupi-guarani. E eu escrevi até uma carta para ele que me colocava à disposição, mas ele nunca houve resposta. Mas é exatamente esse equívoco. Então, o que está na nossa memória é que os índios falavam tupi ou o tupi-guarani. E não existe isso. Não, quer dizer... Não, o tupi existe. O tupi, a questão é maior, porque existem outras línguas. A Ruth pode seguir. Peraí, então Mas eu vou eu fazer o acho que seguinte, também- eu vou fazer o seguinte, nós vamos entrar exatamente nesse resgate cultural, conhecendo um pouco da língua e dos costumes culturais dos nossos índios, depois de um breve intervalo.